que continuar o nosso assunto, né, nosso estudo acerca do Nietzsche, né? Como a gente já tem começado na aula passada. Bem-vinda, Daiane. Que bom te encontrar por aqui, né, agora Oi, obrigada. de ex-aluna a colega de profissão. Muito bom. Sim, Pessoal, da aula passada para essa aula, você deu uma visitada lá naquele texto que eu coloquei no blog sobre o Nietzsche? Alguma questão aí surgiu de lá para cá que vocês gostariam de apontar? Algum comentário a fazer? Antes de nada, eu quero agradecer aí a Emily por estar com a câmera ativada, né? E convidar os demais, caso queiram, se puderem, ativar a câmera para a gente poder ter uma Eu tô interação um tentando pouco ligar a mais. minha, mas eu não sei o que aconteceu, não tá querendo ligar. Esses aplicativos pregam peças, né? Infelizmente, acontece. Então, gente, vamos. Se vocês não têm comentário, se surgir esse comentário, vocês façam durante a aula mesmo, né? E aí vamos visitar lá no blog, ver o que nós já estamos. Já começamos na aula passada, então essa aula é uma continuação daquela, da que nós realizamos na aula passada. E agora eu gostaria de ver agora especificamente alguns pontos, né, da filosofia do Nietzsche mesmo que são relevantes. Coisas da vida do autor, eu não gasto muito tempo, né, fazendo, uma vez que não é tão assim relevante, principalmente no caso do Nietzsche propriamente dito, né, não tem muita relevância à vida particular ou à vida dele pessoal, mas àquilo que ele propôs, né? Só que era importante ter deixado claro aqui na aula passada que ele é ateu e ele é contra, né, esses valores cristãos impostos, né? Mas não só contra os valores cristãos, mas como contra também as morais, né? A moral, a filosofia e outros elementos assim. Mas alguém de vocês já poderia me dizer assim, já tem um preconceito que seja, por que ele é contra a moral? Será por quê? Por que ele é contra essa imposição? A imposição do cristianismo, né, de que você tem que ser ovelhinha, a imposição de toda a história que criou escravos, né, que criou servos. Por quê? Que ele é contra a moral. Ou essa ideia de que você tem que ser bom e tal, né? Professor, eu penso que ele talvez seja contra por ele ter sido criado em um lar onde sempre era pregado a mesma coisa, que ele devia seguir, que ele devia obedecer, e talvez alguma coisa que ele fazia, aos olhos do pai dele, que ele também era da família, era um julgamento. Talvez aquilo para ele ficou tipo um trauma. Tudo bem, Raíssa, mas aí você foi pro pessoal. E aí eu fiz a advertência agora. Agora, vamos pensar o racional mesmo. Racionalmente, qual que é a lógica que a gente poderia entender da desvalorização que o Nietzsche faz da moral? Então, assim, do ponto pessoal, é isso mesmo. Pode muito bem ser reprimido, né, criado na rigidez, etc. Mas tem fundamento isso? Qual que poderia ser um fundamento da gente ser contra toda essa imposição que a sociedade faz sobre a gente, que a gente tem que ser tudo certinho, bonitinho, né? É mocinha, então tem que usar vestidinho, perninha cruzada quando senta, né? Você não pode falar bobeira, você tem que ser uma pessoa assexuada, você não pode ser sensual, você tem que ser uma pessoa. E que se você tem um patrão, você tem que obedecer aquele patrão, você tem que baixar a cabeça diante das pessoas que mandam, né? Tem alguma lógica e a gente ir contra tudo isso? Tem um princípio racional que a gente possa ir contra tudo isso? É claro que o Nietzsche vai falar que tem, tá, gente? Eu só estou querendo assim, provocar vocês a pensar se a gente, quem sabe, de alguma forma pode sair o que o Nietzsche vai definir. Alguém? Alguém mais? Ou Raíssa quer mudar o comentário? Alguém quer colocar alguma coisa a mais? Tem fundamento em ser revoltes? O que é o revoltes, né? Tem fundamento em ser revoltado? Ou não? É mais adequado que a gente seja
fiel, que a gente seja humilde. Duas opções. É mais adequado. É mais que a gente adequado. seja mais, a gente sofre menos. Então, olha, vai sair coisa aí, conforme a crítica que a gente faz, né? A gente sofre menos. Então, para a gente sofrer menos, a gente opta pela submissão. É mais interessante, de fato? Escolhemos isso, de fato? Isso é uma... Estamos todos Não. de acordo aqui? Não, Tá não, Ana Rita? eu não. Ora, Quem garante que você vai sofrer menos sendo submisso? Uai, eu não sei se tem garantia sobre isso, mas não é não? Não é melhor obedecer do que Eu bater não de acho. frente? Mas você Depende da questão. Então. Mas aqui, então para tirar a parte do depende, Ana Rita, é pensar na vida. É na sua forma de pensar, na sua forma de agir na sua vida. Né? Então, ou seja, é uma tese. Que aí a exceção seria outra coisa, né? Bom, é o que... Assim, eu só estou, como eu disse para vocês, provocando mesmo, né? Mas é aquilo que ele vai, então, desenvolver, certo? Na história dele. Então, olha só. Sobre a vida dele, propriamente dita, né? Então, nós vamos verificar que o pensamento do Nietzsche... Então, eu já compartilhei com vocês esse link, ele está lá na descrição da aula, né? Da semana passada. Então, olha só, ele parte da filosofia do Platão. A filosofia do Platão você estudou lá no primeiro ano. Então, vocês lembram bem, porque só tem 2 anos isso, né? Então, lá no primeiro ano, você estudou a filosofia do Platão. E na filosofia do Platão, o Platão parte da ideia de que existe 2 mundos. Quem lembra o nome dos 2 mundos que o Platão dizia? Que falava da existência? Sensível e inteligível. Certo. O sensível é o mundo da sensibilidade, das sensações, aquilo que você pode ver, tocar, cheirar e tal, né? E o mundo inteligível, aquilo que você pode só pensar. É o mundo das ideias e o mundo das coisas, né? Então, nós estamos, nesse momento, no mundo das coisas, mas nós, pela nossa razão, podemos acessar ao mundo das ideias. Por isso que nós trazemos coisas novas, inventamos e as coisas acontecem o tempo todo. Em outras palavras, é o mundo real, né? O mundo real e o mundo dos sentidos, né? Que seria aqui o mundo do sentido, o mundo real que nós vivemos, e o outro mundo é o mundo das ideias. E aí, o mundo da ideia seria uma realidade por trás do mundo em que vivemos, ou seja, um mundo que é abstrato. E aí, o Platão seria o precursor desse mundo, do mundo real, pois tudo que existe é uma cópia da ideia que vem primeiro, certo? Aqui é a primeira problematização trazida por Platão. Nós achamos que onde nós estamos é o mundo real, é o mundo da realidade, né? O mundo das coisas. Mas, na verdade, não. O mundo real é o mundo das ideias, segundo Platão. Tá ficando confuso ou não? Ô, Emily, você fez uma expressão aí. Não ativou o microfone ainda. Eu tô vendo aqui no texto. Certo. Eu tô Então, o mundo real, para Platão, é o mundo das ideias. Por quê? Porque é a perfeição de tudo quanto há. O que nós estamos vivendo aqui, o que nós estamos vendo aí, você pode olhar em volta de você, o que tem aí é só imitação das ideias. E se você observar bem, tudo que você tem aí tem algum defeito. Tudo que você está vendo aqui tem um defeito. O primeiro defeito deles é que tudo tem data de validade. Tudo vai acabar um dia. Você pode olhar para a coisa mais sólida aí da sua volta, aí, a parede de onde você está, se passar alguns anos, ela vai se destruir, ela vai derreter, ela vai acabar. Certo? A ideia de parede. Pensa na sua imaginação uma parede. Ela tem algum defeito? Ela tem como ser destruída algum dia? Ela é torta? Ela é rachada? Pode até ser porque eu estou falando aqui agora e você pode incluir na sua ideia. Mas quando pensar a ideia de lápis,
ideia de copo, ideia de, sei lá, qualquer coisa, a ideia é perfeita. Mas a coisa em si, só o fato dela estar aqui, eu sei que ela está aqui agora, mas ela vai deixar de existir há algum tempo, ela vai estragar, ela vai ficar feia, ela vai murchar, alguma coisa vai acontecer com ela que vai caminhar para a destruição dela. Então, isso é a ideia que o Platão apresenta, né? E aí Nietzsche foi vendo que, com base nessa ideia platônica aqui, certo? Então, encontrou a mesma ideia dentro do pensamento cristão. Então, para Nietzsche, olha, já vamos preparar o nosso coração e a nossa emoção aqui, né? Então, da mesma forma que o Platão olhou para o mundo que nós vivemos e verificou que, na verdade, esse mundo que nós estamos vivendo aqui é apenas uma imitação do mundo real, do mundo perfeito, né? O Nietzsche olhou para o cristianismo, né? E viu que o cristianismo tinha esses dois mundos. Tem um mundo onde a gente está vendo e vivendo, mas tem um mundo da ideia do cristianismo. Esse mundo da ideia do cristianismo não está acessado ainda, segundo Nietzsche. E nós estamos vivendo aqui na perdição ou na confusão dessas ideias. Segundo Nietzsche, o cristianismo julgava que o mundo em que vivemos agora é menos real do que a realidade que virá depois. Contudo, o mundo ideal é atingido ainda após a morte, sob a condição de que sigamos regras cristãs em vida. Bom, eu gostaria muito assim que vocês fossem repetindo aquilo que eu estou falando, no sentido para perceber que vocês estão entendendo, certo? Então, se vocês puderem fazer isso, assim que... peguei isso aí, deixa eu repetir aqui para a gente compartilhar. Mas veja bem, eu acho que a maioria aqui é cristã, né? A maioria de todas das pessoas que são cristãos. E sabe, quando é que você... Para ser cristão, é fácil ser cristão? Quem é cristão aí, fala para mim se é fácil ou difícil ser cristão. Não. Não é fácil. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque você tem que viver a palavra. Então tem uma série de regras, uma série de protocolos que você tem que seguir na íntegra. Sim, Ana Rita. E principalmente no dia de hoje, não tem muita coisa e muitos jovens não estão nem com nada. E aí ainda leva muito para o outro lado também. Aí, no meio de seguir tudo como tem que ser seguido, tem as tentações, tem as perdições, tem o pecado. E não adianta, você pode ter vivido tudo. Se em algum determinado momento você teve um pecado, você perde todo o propósito e perde todo o bônus, todo o benefício que poderia ser conferido para você, né? E você vai aproveitar isso mesmo quando você morrer, quando você for salvo. Aí o Nietzsche foi ver isso, mas que situação é essa? Então quer dizer que a pessoa tem que viver uma vida, se privar de tudo aquilo que é proibido, e normalmente o que é proibido é o bom, é o gostoso, é o agradável. Então tem que abandonar tudo isso, viver uma vida dura, severa, sofrida, né? E eu estou dizendo isso, né, porque você está sendo cristão hoje. Mas os cristãos medievais, por exemplo, o que eles faziam? Eles desciam o porrete em si próprio mesmo. Para quê? Para que, sentindo dor no corpo, pudesse liberar a alma e elevar a alma. Entendeu? Hoje está sendo light ser cristão. E se a Ana Rita falar aí, a juventude, as perdições aí, está achando ruim, está achando difícil, pensa numa época um pouco anterior, onde a gente levava chicotada se a gente pecasse, né, mesmo. De forma muito mais dura e mais violenta mesmo, né, que era o castigo no corpo. Hoje em dia, depois da modernidade, a gente não castiga tanto mais o corpo, mais é o psicológico, mais essas questões assim, entendeu? Então aí o Nietzsche fala assim, mas não tem sentido isso, tem lógica isso? Você fazer um monte de coisa agora, com uma esperança de que vai receber um prêmio depois que morrer, e não tem de jeito nenhum, ou melhor, tem alguma garantia? Me responda, só para falar que eu estou errado. Ô Lorena, tem alguma garantia que de fato você vai ser salva se você cumprir a palavra?
Não. Não tem garantia. Tem o quê? Tem fé. Você acredita, você aposta. Aí você vai lá, se vincula a uma igreja, você lê a Bíblia, você faz piedade, você faz obras caridade, você faz tudo e beleza. Mas garantia ninguém tem. É só questão da fé. Aí o Nietzsche vai dizer, ué, mas então você larga mão de tanto de coisa na vida, você abre mão de você próprio, você abre mão da sua própria autonomia, da sua própria autoridade, da sua própria liberdade, em prol de um benefício que você acredita, que você pensa, que você sonha, mas que você não sabe e não tem garantia nele para ser, então, te concedido lá na frente. Entendeu? Então, assim, ele vai formulando a crítica, vai formulando a tese dele, com base nessa teoria do Platão, né, que tem dois mundos, né, o sensível e o inteligível. Nós estamos no sensível, nós não chegaremos no inteligível, nós podemos pensar apenas ele, e da mesma forma está o ser cristão, que tem uma série de coisas para você fazer, e você pode apenas pensar no benefício, ou pensar na salvação que você pode vir a receber. Né? E a chance de você não receber é grande, porque o pecado está aí, né? A tentação está aí, e às vezes você não é forte o suficiente, entendeu? Então, ou seja, ele vai, na crítica que ele vai tecendo, né? Ele vai dizendo, você está vivendo em prol de um ideal, né? E esse ideal você não vai aproveitar dele agora, e você pode muito bem perder tudo que você tentou fazer. Bom, essa primeira parte tá clara ou tem alguma dúvida? Poderia repetir para a gente qual que é a crítica do Nietzsche ao cristianismo? Porque agora esse ponto, assim, falar quem foi Nietzsche, como é que ele viveu, isso não tem tanto não, mas pode aparecer em Enem, etc. A crítica que Nietzsche faz ao cristianismo, a moral cristã. Alguém de vocês poderia reproduzir já aqui para a gente? Alguém? Entendi. Mas então está aqui registrado e vocês podem lançar a mão quando quiser. Beleza. Seguindo ainda essa mesma temática, né, existe uma dicotomia, né, um problema, que aí nós estamos acrescentando mais informações sobre a crítica do Nietzsche ao cristianismo, tá? A moral cristã. Existe um mundo presente, aquele que eu e você estamos vivendo agora, né? E existe um mundo por vir, aquele que há de vir, aquele que vai acontecer ainda, certo? Então, ele vai perceber que no cristianismo, né, o mundo presente é desvalorizado, desvaloriza as coisas do mundo presente. Né? Aquilo que está aqui é perdição, como a Ana Rita falou aí, ela falou o nome da juventude, né? E é interessante até como que se estabelece essa ideia. Parece que a juventude é fraca. A juventude é perdida. Ou seja, depois que você fica adulto, aí você fica santo, aí você fica certo, você fica correto. Né? Como se fosse uma coisa simples assim, né? Tipo, você jovem não presta, aí você se torna pai ou se torna mãe, aí você já se torna exemplo automaticamente. Né? E aí a gente sabe muito bem como que as coisas são, que tem muito pai e mãe aí, muito idoso aí, que não vale nada, né? Que faz muita bagunça e muita coisa pior que muitos jovens por aí. Então, ou seja, mas aí cria-se na ideia de que a velhice, a maturidade é algo bom, enquanto a juventude e a cabeça de vento aí é uma coisa ruim. Então, a gente estabelece essa questão, um princípio moral. Vocês viram qual que é o tema o eixo temático, né? Nós estamos trabalhando no eixo temático aqui, ó, é ética, certo? Então, tudo o que a gente está tratando aqui tem a ver com o estabelecimento de uma formação de uma consciência ética ou do estabelecimento de um estudo da ética, né? E aí, o que acontece? Nietzsche afirmou que o cristianismo nos interpela, ou seja, nos conduz a negar a vida presente em recompensa de uma vida que há de vir. Isso já estou repetindo demais. Já está claro? Tudo bem, gente? Tudo. Vocês estão assustados com Nietzsche? Do modo geral aí? Nós só estamos estudando, entendendo o que ele argumenta, tá? Então, que fique claro a questão. Aí, nós, cristãos, né, queremos, então, ser salvos. E para sermos salvos, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que negar a vida presente, né? Negar as festas, as bebedeiras, as farras, negar o prazer, negar aquilo que faz o meu corpo se satisfazer. Porque aquilo que faz meu corpo se satisfazer vai gerar vício, vai gerar problemas que Deus não gosta, né? Deus gosta que você seja uma pessoa sofrida, uma pessoa que sinta dor na esperança de que tudo será, depois, na salvação, será recompensado, com uma alma limpa, com um pensamento puro, entendeu? É assim, você sabe que é, não é? É assim que é determinado e definido por aí. E às vezes alguns falam, mas a gente mesmo religioso, a gente pode divertir e tal, pode divertir, mas com suco e sem açúcar, né? Porque o açúcar também pode gerar vício. Então você tem que não pode beber gasosos, não pode beber pinga, não pode fazer nada que vai então interferir na sua pureza de coração e de corpo, né? Isso vocês sabem, por mais que alguém tenta argumentar diferente, né? Segundo Nietzsche, tanto na concepção platônica quanto na concepção cristã, sobre a ideia de divisão do mundo real e ideal afeta diretamente na nossa concepção enquanto ser humano, né? Então, eu não sei, porque aqui a gente está falando de nós mesmos, né? Nós estamos lendo Nietzsche, que está falando de nós mesmos. Está falando do sistema que nós estamos vinculados e falando dos nossos pensamentos. E aí a gente pode confundir, vem um milhão de coisas na cabeça, mas será que é assim mesmo que eu vivo, né? Será que a coisa é essa mesmo? Então, teve uma situação que eu estava conversando com um amigo meu, né? Aí ele falava, mas você gosta de trabalhar. Eu disse, eu não gosto de jeito nenhum. Eu trabalho muito, né? Eu tenho 2 empregos, trabalho 3 períodos no dia, né? Mas não é porque eu gosto, é porque eu preciso, né? Aí ele falou assim, não, você tem... na palavra que ele me falou, foi a palavra vocação. Você tem vocação para trabalhar, né? Aí eu falei, não, eu queria mesmo era que eu não tivesse que trabalhar, né? E depois disso me veio um peso na consciência, sabe? Que é essa questão da moral que pesa. Falei, gente, o que eu estou pedindo? Será que eu estou pedindo para Deus tirar de mim a capacidade que eu tenho de trabalhar? Isso é pecado. Vai que ele faz mesmo, vai que ele me atenda. Aí a coisa fica muito pesada, fica muito difícil. E esse trem me incomodou uns 3 dias, mais ou menos, né? Então, por que incomodou uns 3 dias? Porque existe uma moral, e essa moral pesa sobre mim, né? Porque eu sei que tem alguém que está aí, que tem poder, e esse poder pode chegar a mim e pode me beneficiar ou pode me dificultar a vida, entendeu? Então, isso é tudo uma criação, isso é tudo uma invenção, mas ela está na minha cabeça, ela está na sua cabeça, né? E é um sistema que se cria, é um sistema racional que se cria. E aí o Nietzsche dá nome para esse sistema, que é o cristianismo, a moral cristã, que ela pesa sobre nós. E por mais que você pense diferente em algum momento, aí logo você, opa, tá errado, o certo é esse. O certo é o que eu aprendi, né, na tradição e assim por diante. E você se incomoda, você fica afetado por isso. É esse ponto que ele está dizendo, olha, afeta diretamente na concepção de próprio ser humano. Quem é você? O que você pode fazer? O que você não pode fazer? Essa resposta para essas perguntas que eu acabei de fazer. Quem é você? O que você pode fazer? E o que você não pode fazer? Aí alguém de você poderia pensar aí, de onde você busca as respostas para essas perguntas? De onde saem as respostas para essas perguntas? Sai do seu pensamento, da sua lógica racional? Ou sai da tradição? E o que é tradição? Aquilo que os seus pais, seus avós te passaram, seus professores estão te passando, aquilo que você aprende na igreja. Da onde sai? Alguém me responda, por favor, aí. Se eu te perguntar, quem é você? Então, quem é você é amplamente falando, tá? O que você pode fazer? O que você não pode fazer? A resposta para essa pergunta você vai buscar na tradição ou na sua racionalidade? Em ambos. Em ambos? Será que você tem clareza da separação entre uma coisa e outra? Isso eu estou falando intimamente falando, tá? Não estou falando no sentido de que você sabe ou que não sabe, não. Estou falando se você consegue conceber na sua consciência. Agora eu estou sendo a Caroline falou, né? Agora eu estou sendo a Caroline
racional, inteligente. Agora eu estou sendo a Caroline, filha, crente, sabe, socialmente engajada. Será que a gente sabe separar isso? Professor, eu penso que dependendo da situação, sim. Você pode dar um exemplo de uma situação que você separaria os dois pontos bem nitidamente, claramente? Não só a Raíssa, qualquer um, mas se a Raíssa puder responder, puder pensar isso. Ô, gente, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que até o que você escolhe estudar, até o que você escolhe aprender, que é a sua inteligência, sua racionalidade aí, foi determinado também pela tradição. Será que eu estou enganado? Você tá certo. Eu acho que tá certo. A gente é criado pela tradição. A gente é formado pela tradição. E as nossas escolhas só vêm da tradição, que determina. Eu imagino que 80% de vocês estão no colégio militar é por motivação muito mais da família do que de vocês próprios. Né? No sentido assim de que pensa um projeto e aí fala, olha, é bom que você vai para o colégio militar. Aí você lá desde pequenininho já vai, então é bom, é bom, é bom. Aí você, não, eu tô aqui porque eu quero, porque eu gosto. Mas a influência da tradição, às vezes, está muito bem já forte em você, de modo que você caminha para essa finalidade. Né? E aí você vê as famílias, né? Família de casal de pais médicos, todos os filhos médicos. Família de professor, todo mundo é professor. Família não sei o quê, vai caminhando, fazendo na mesma situação. Por quê? Porque a pessoa já respira aquilo ali, já vive aquilo ali. Aí que o Nietzsche critica também a tradição. Sabe? Por quê? Porque você poderia muito bem ser você. Que você tem tudo para ser tudo que você precisa ser e ser feliz. Mas, no entanto, quase todos nós, para não dizer todos, seguimos aquilo que outros definiram para a gente seguir. Aquilo que a nossa família orientou para que a gente siga, para que a gente faça, para que a gente seja. Né? Porque todos nós morremos de medo de ser a ovelha negra da família, de ser o rejeitado, de ser aquele que não vai ter sucesso, né? Porque não seguiu os conselhos dos pais ou os conselhos de quem nos cria. Então esse aqui é o ponto. E não só, gente, é uma escolha da gente seguir ou não seguir. Foi imposta essa escolha e a gente carrega a culpa, sabe? Construída essa situação de culpa quando a gente, por acaso, não está no caminho do que foi definido que nós estivéssemos. Entendeu? E a religião, o cristianismo, faz isso muito bem com todos nós o tempo todo para essa formação de um caráter, formação de um jeito de vida. Aí agora o que vem, né? Nessa visão de que tudo de valor está além desse mundo, né? Que a nossa salvação está depois daqui, faz com que, né, o ser humano, tem que corrigir essa palavra aqui, o ser humano pense na negação da própria vida. Nega as nossas próprias condições de vida para que a gente possa, então, né, pensar no mundo futuro imaginário. E aí a gente despreza a vida e tudo mais. E tantas coisas da vida. Ok? Até aqui, meninos? Beleza, eu fico muito incomodado, né, em tratar assim, vocês caladinhos e tudo, né? Mas vamos, então, finalizando aqui. Nessa perspectiva, Nietzsche, e ele não alisava, ele falava o que ele queria falar, e falava duramente, né? Dizia que os sacerdotes e os pastores, eles eram pregadores da morte, não pregadores da vida. Por quê? Por quê? Você fechou a cara, Emily, de novo, né? Mas por que os sacerdotes e pastores são pregadores da morte? Porque ele vai te falar todos os dias. Pode falar. Porque o evangelho prega que para você viver, você precisa morrer.
Então, é uma morte terrena para uma eterna. Uma vida eterna futura. É isso, é isso. Eu gostaria de falar que, tipo, a gente não é robô. Eu acredito no livre-arbítrio. E a questão é que a religião e as instituições nos ensinam o caráter, a ética, e a gente vai avaliar as consequências. Então, nós somos livres para escolher o que a gente querer, mas o que a gente planta, a gente vai colher, né? Sim, mas aí é justamente a crítica que o Nick está falando aqui. Você está acreditando no livre-arbítrio, mas, na verdade, ele não existe. Por quê? Porque a tradição, ela já te impõe o caminho para seguir. E, às vezes, a gente escolhe achando que estamos escolhendo. Mas, na verdade, a escolha já foi feita antes. Foi feita antes por quem já fez o projeto para você. Sim, você não é robô. E é o que o Nietzsche vai falar no final da conversa dele aqui. Você não é robô. Você pode escolher. Mas a pergunta é, você pode escolher? Realmente você pode escolher? É a provocação que ele faz para a gente. Eu queria que vocês, nós estamos finalizando já, que vocês pensassem. Tudo que você faz, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, e tudo que você está fazendo ao longo dessa vida aí, qual dessas coisas você escolheu livremente por você próprio, sem ter algum tipo de interferência do seu pai, da sua mãe, do padre, do pastor, da tia, do tio, do professor, Aceita esse desafio e pensar até semana que vem. E o que de fato, em livre-arbítrio, tá, beleza, mas que de fato eu sou livre para escolher. Aceita o desafio e pensar nessas coisas aí? Porque pensa bem, por que você passa um batom, né? Por que você pente o cabelo? Por que você coloca uma maquiagem? Aí você pode me responder e eu posso acreditar nisso. Não, para me sentir bem, você que usa esse tipo de acessório, para que eu me sinta bem. Agora eu queria que você visitasse mais profundamente, porque essa resposta é uma resposta superficial. Você é para você ou é para o outro? Ou é para alguém te ver melhor, para alguém te aceitar, para alguém te elogiar, alguma coisa assim. Isso para problematizar a questão do livre-arbítrio. E também concorrer com a questão que o Nietzsche está definindo aí. Porque a gente acha que é livre, a gente acha que está fazendo por nossa conta. Mas ele fala que tem certeza que, na verdade, nós somos apenas marionetes dos sistemas. E que, na verdade, deveríamos não ser. Deveríamos ter a liberdade de todo esse processo, toda essa situação. Tá combinado, então? E aí, tá combinado, então, esse desafio e olhar essas questões? Pode ser, gente? Sim. O Nietzsche, ele fala alguma maneira de, tipo, não sermos a marionete do sistema? Ou não? O tempo todo. O tempo todo. Tudo que ele está falando aqui nessa parte inicial que eu estou trazendo para vocês é a fundamentação para chegar no final e falar para você o seguinte: passa o pé nisso tudo. Passa o pé nisso tudo e vai viver a sua vida enquanto a sua racionalidade determina. Entendeu, Júlia? Entendeu? Pessoal, tá bom por enquanto? É conta-gota, né? Tá sendo de conta-gotas mesmo. Você viu aí, nós não vamos retomar essa aula mais, né? Essa aqui aí nós vamos ver outros pontos dele. Por exemplo, o que a Júlia acabou de perguntar aí. A transvaloração dos valores. A aula que vem vai ser essa. Transvaloração dos valores. É quando aí ele vai dando os pitacos dele, né? De como a gente deveria agir daí para frente. Certo? Tem uma videoaula aqui do rapaz falando sobre o Nietzsche. Né? Então, você, por favor, assista, leia aqui os materiais. Né? Não, na verdade, tem que retomar. Aqui, tá vendo? Olha, tá aqui embaixo. Ó, os valores morais. Então, faz parte também da aula que vem a gente retomar esse assunto aqui. Certo? Eu tô sentindo vocês, parece meio tristes, né? Não sei se é porque é a última aula da semana, né? Mas, assim, tá tudo bem? Tá.
semana ter feriado, né? Esse ano a gente pôde pecar menos. Nossa, no esse carnaval. dela aí foi o mais triste. Eu tô sentindo, tá sofrido. Mas eu espero que vocês se libertem, que a gente seja feliz nesse processo aí, tá? Gente, qualquer dúvida, pode lançar a mão do privado, mandar pergunta e Professor, discussão. Sim. E a chamada? A chamada eu faço pelo próprio aplicativo, já tem tempo já, tá? Ok. Então, bom dia para vocês, bom final de semana, até semana que vem. Tchau. Professor, aí é para fazer atividade avaliativa, né? Já tem como fazer, com base na leitura aí, né? Nas 2 aulas e essa leitura você já pode fazer lá. E a gente vai ver outros temas na semana que vem. Caio, Sim. eu não sei se você viu no grupo, o Igor foi fazer exame, por isso ele não está presente na aula hoje, viu? Ok, tudo bem.